Boa noite a todos, Igreja do Senhor, aqui no Gereçati 1. Pronto, acertei. Que bom estar com vocês, presente em comunhão, em Jesus, e saber que esse é o tesouro que vai nos ajudar a compreender, a valorizar mais a Jesus em nossas vidas. Então, irmãos, esse é o tema dessa mensagem. Nós temos um tesouro incalculável. Mas antes de falar sobre esse assunto, desse tema, nessa noite aqui com os irmãos, então, eu sou Ivan, eu sou lá do Esperança, em Fortaleza. Na verdade, não sou cearense. Anderson sabe disso, nosso irmão Anderson. Eu sou de Manaus e saí de Manaus em 2013. Cheguei aqui no Ceará já em 2014, já para morar de vez praticamente. E hoje sou mais cearense do que amazonense. Mas é bom, irmãos, porque a família é a mesma, a família é grande e, é claro, isso aqui é um tesouro incalculável que para mim trouxe alegria desde quando eu me batizei em 88 lá em Manaus. E realmente é um tesouro incalculável. Irmãos, vamos abrir a Escritura, a Bíblia, em Mateus 13, a partir do verso 44 e diante. Então, este é o tema dessa mensagem. Um tesouro incalculável. Então, esse é o tema dessa mensagem, um tesouro incalculável. Lá em Mateus 13, a partir do verso 44. Quando se trata de tesouro, eu lembrei sobre acho que foi em 1996, é um filme chamado O Conde de Monte Cristo. Interessante, tanto o livro como o filme. E trata de um homem que ele foi praticamente injustiçado, vai numa certa ilha chamada Elba, e lá ele é preso, conhece um padre, e o padre vai oferecer para ele um tesouro incalculável. E nesse monte chamado Monte Cristo, ele acha, é tão tesouro, que ele torna-se um homem milionário naquele tempo. Mas a lição do filme é isso. Ele usou aquele tesouro para fazer o bem. E hoje, pensando em Jesus, a pergunta que eu faço para mim e para você: esse tesouro nós temos valorizado? Você tem guardado esse tesouro? Você tem todo o cuidado, dando valor, fazendo bem? Ou seja, fazer coisas que realmente agrada o Senhor? Hoje, no nosso mundo, temos tesouro. Por exemplo, antes de ler o texto, se você vai comprar um celular, você tem todo o cuidado. Nossa, que tesouro, um aparelho bom, um aparelho que vai me ajudar no meu dia a dia, nos relacionamentos, nas comunidades virtuais, nos estudos. Você valoriza esse aparelho. Mas eu penso, é um aparelho que um dia vai acabar. Acaba a bateria, de repente pode estar um pane, algo mais, pronto, acabou-se. E tem que comprar um outro aparelho e assim por diante. Mas, irmãos e irmãs, ao chegar aqui, nessa congregação, eu vi o irmão lá atrás, todo cuidado na parte da tecnologia. Para quê? Para ajudar isso aqui, né, esse microfone, ajudar todo, né, em geral, nessa congregação. Eu vejo o irmão ensinando a ceia do Senhor, a oferta, a irmã cantando e os irmãos louvando. Eu pensei, isso é um tesouro que esta igreja é tão incalculável que tem valorizado. A igreja aqui, eu vi os avisos evangelizando. Nossa, irmãos, estão de parabéns, porque esse é um tesouro que precisa ser valorizado. Sabe, irmãos, quantas igrejas, quantos cristãos não têm
realmente não dando valor a esse tesouro incalculável. Irmãos, nós temos em nossas mãos um tesouro que precisa ser valorizado, que realmente precisa ser nossa, se no mundo você valoriza, se lá fora, no trabalho, no dia a dia, você faz o melhor, imagina a palavra, a Bíblia, que é um tesouro incalculável. Então vamos ler o texto, Mateus 13, no verso 44, diz assim o texto: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, e certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O rei dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Duas parábolas que Jesus fala, ele cita sobre o tesouro e a pérola. Então, quando se trata de tesouro, era muito comum antigamente os homens esconderem o tesouro, porque, claro, não havia bancos para depositar, para estar ali guardado, não havia, claro. Então, ou seja, no mundo antigo, realmente era necessário fazer isso, esconder aquele tesouro. Interessante que no texto fala que esse homem, ele escondeu, mas ele encontrou, e o que ele fez? Cheio de alegria. E na segunda parábola, ele fala que o rei dos céus é semelhante a um negociante que lhe procura uma pérola de grande valor. Eram várias pérolas, mas ele achou aquela pérola de grande valor. O que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha e a comprou. Tesouro e pérolas. A pergunta é: o que nós temos feito em nossas vidas? Qual é o valor que você tem feito para com Jesus? Será que, por exemplo, tem ensino doutrinário, vai ter seminário de louvor, evangelismo? Eu acho que eu vou. Será que temos valorizado esse tesouro tão incalculável? Será que eu penso, eu vou à adoração, é domingo, e eu vou do jeito que eu quero. Chega aqui, nesse local, está dormindo, não presta atenção. Eu me pergunto, onde está o valor desse tesouro? Na primeira parte que fala que o homem ele escondeu, ele falou, e fala que cheio de alegria, ou seja, um tesouro tão grande que ele fez, que ele encontrou, aliás, ele escondeu, encontrou, e com aquela alegria ele fala que ele fez o melhor com aquele tesouro. E nós, como igreja, como cristãos, eu pergunto a mim e a você: como está a sua alegria em Jesus? Como está a sua alegria no seu serviço no ministério cristão? Será que eu faço como eu quero? Será que quando eu oferto, eu deposito? Eu vou ofertar o que eu tenho. Você joga, depositou. Onde está a alegria? O melhor para o Senhor. Quando você canta, você está louvando, adorando. Está dormindo? Está cansado? Está desanimado? Onde está a sua alegria em Cristo de saber que, não, isso aqui é um tesouro, eu preciso valorizar, eu preciso servir, eu preciso fazer o melhor para o Senhor. Irmãos, irmãs, nós temos um tesouro totalmente incalculável. A gente não tem assim a dimensão, porque se lá fora os homens valorizam tesouros, imagina em Cristo, porque nesse mundo tudo passa. Muitas vezes você, eu tenho esperança de fazer o melhor, um trabalho, concurso, amém, glória a Deus, mas um dia passa, porque essa esperança é passageiro. Às vezes você coloca a esperança nesse mundo, mas é uma esperança temporária e tudo passa.
mas quando a esperança é Cristo, é muito melhor. Por quê? É um tesouro incalculável, que precisa ser valorizado. Então, essa passagem aqui, dessa parábola, desse homem, é isso. Aquele tesouro, ele escondeu, mas ele encontrou. E aquela alegria do seu coração, ele fez o melhor com aquele tesouro. Essa pergunta: como está a nossa vida em Jesus? Como está o nosso proceder, o nosso ministério cristão? Será que você faz como eu quero ou como Deus quer? Você faz sempre o melhor ou somente as sobras? Não, eu vou fazer porque tem que fazer. Obrigação? Necessidade? Não. O ponto é: faça o melhor para o Senhor, ofertando, louvando, adorando, servindo ao nosso único Deus. Faça o melhor, porque nós temos esse tesouro incalculável. E também a segunda parte, que é a parábola da pérola, ele falava que essa pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmãos, a pérola para o mundo antigo, até hoje, ainda é preciosa. Imagina aquele homem que encontrou pérolas, só que havia aquela grande pérola de grande valor. E eu pergunto a mim e a você: você tem valorizado o serviço a Deus como uma pérola? Você tem usado a sua vida, o seu falar, o seu proceder, o seu ensino para honrar, glorificar o nome de Deus? O irmão falou que houve aqui que na igreja evangelismo. Pessoas lá fora estão perdidas. Ela nem imagina como esse tesouro, mas nós como igreja, nós precisamos anunciar essa mensagem, porque é um tesouro incalculável. Irmãos e irmãs, aqui nesse texto nós temos várias e várias lições. A primeira lição eu quero com vocês compartilhar na carta de 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos ver rapidamente 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim o texto: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Não foi prata, não foi ouro que foi comprado. Irmãos, nós temos um grande tesouro, nem se compara com as riquezas aqui nessa vida. Pedro, ele fala a esses irmãos que eles têm que compreender que não foi nada desse mundo foi comprado. Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso que é realmente um tesouro incalculável. Lá fora, pessoas parece que tendem a comprar o ser humano, tendem a comprar com dinheiro, com poder, com riquezas, mas é passageiro e não vale nada. Mas em Cristo é um tesouro totalmente incalculável. A outra lição está na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Na carta aos 2 Coríntios 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele vai citar um nome. 2 Coríntios 4, versículo 6. Diz assim um texto. Pronto, achei. Por Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Irmãos e irmãs, nós temos esse grande tesouro. Paulo fala aqui em vaso de barros. É um vaso de barro. Se nós olharmos, talvez ninguém pode valorizar. Se você colocar um vaso de ouro e um vaso de barro, a olhos humanos, claro que a tendência não, eu vou escolher esse vaso, o vaso de ouro. Mas Paulo fala que somos vasos de barros. Somos frágeis, somos humanos, mas, detalhe, ele fala que temos esse tesouro. Eu e você, em nossas vidas, temos um tesouro, irmãos, incalculável. Deus pode usar a você, irmãos. Não se sinta tímido, medroso. Eu não sei ensinar, eu não sei evangelizar. Pecados atrapalham a minha vida. Não faça isso, porque em Cristo somos mais que vencedor. Deus pode usar a minha vida, a sua vida, irmãos. A gente nem imagina o quão Deus pode te usar como instrumento. Por exemplo, se você olhar 12 homens, a olhos humanos, a própria ciência, a própria história, né, ou seja, qualquer ciência vai dizer, mas como é que pode um carpinteiro treinar 12 homens? Pescadores, homens simples, mas foram homens que foram usados por Deus. Homens que usaram as suas vidas. E você pode perceber no livro de Atos, a grande pregação do apóstolo Pedro. 13.000 pessoas foram batizadas. E não somente Pedro, mas todos os homens, mulheres, foram usados por Deus. Tanto na velha aliança, na nova aliança. Ou seja, Deus usou homens e mulheres, porque havia um tesouro. E agora em Cristo, irmãos, na nova aliança, em Jesus, por meio do Espírito Santo, nós temos esse tesouro. Somos frágeis, humanos, vasos de barro, mas na minha vida e na sua vida, nós temos esse poder. Poder para falar de Jesus, poder para que as pessoas possam ver na sua vida, em nós, Cristo Jesus, habitando ricamente em nossos corações. Irmãos, eu me pergunto, como as pessoas vão crer na pregação? Falando de Jesus. Ou seja, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, pessoas, parentes, famílias, colegas vão perceber que Jesus habita em nossos corações. Então, valorize esse tesouro. É um vaso, somos vasos frágeis, mas um tesouro totalmente incalculável. Irmãos, a igreja só vai crescer, ela vai expandir quando nós valorizarmos esse tesouro. Porque se ficarmos de braços cruzados, parados, acomodados, preguiçosos, é porque não tem valor a esse tesouro. Irmãos, o tempo está passando. E eu lembro que lá em Manaus, há um irmão missionário que ele passou durante 5 anos. E quando ele foi embora, aí o tempo passou, aí um falou assim, nosso irmão foi embora, acabou. Passou 5 anos, eu penso assim, nossa, quantos irmãos ficaram ali sentados, ouvindo, obedecendo e praticando a palavra. Mas ele foi embora, o tempo passou. E quantos não valorizaram? Ficaram em casas, acomodados, por preguiça, por, outra coisa, e não valorizou. Por isso, irmãos, nós precisamos, todo dia, eu sei que há irmãos como o Anderson, irmãs, tantos irmãos que estão aqui na frente, servindo, liderando, temos que honrar, temos que valorizar, porque eu sei que não é fácil você estar aqui, você sentar, pesquisar e ensinar à igreja esse tesouro, mas muitas vezes
eu não quero ouvir isso, eu já sei tudo, e você fica em casa, e às vezes a sua vida está cheia de pecado, precisa ser restaurado, precisa realmente caminhar com seus próprios pés para poder anunciar a mensagem de salvação. Mas, irmão, nós precisamos urgentemente valorizar esse tesouro que vem do Senhor, que vem de Cristo, porque nós somos apenas vasos. A outra lição está em Mateus no capítulo 3, Mateus 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2. É a pregação de João Batista. Em Mateus 3, versículo 2, diz assim um texto. Eu vou ler o versículo 1. 3, versículo 1. Naquele dia surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Verso 2. Ele dizia: arrependam-se, ou arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Esse tesouro, infelizmente, muitos não deram valor. João Batista pregando arrependimento. Irmãos, esse tesouro, essa pérola de grande valor, como falei, é um tesouro incalculável. Precisa haver o quê? Em nós, arrependimento, mudança de vida. Mas muitas vezes a gente brinca com Deus. Brincamos de igreja porque nós não valorizamos. Irmãos e irmãs, esse tesouro incalculável precisa ser valorizado, mas é necessário haver o quê? Arrependimento. Eu preciso arrepender dos meus pecados. Nova vida, nova criatura. Irmãos, se você está em pecado, mude de vida. Sai desse pecado e use sua vida para glorificar, valorizar esse evangelho que é precioso, de grande valor, que precisa ser valorizado em nossas vidas para honrar, glorificar o nome do Senhor. Irmãos, João Batista foi isso que ele fez. Ele pregou esse tesouro. Arrependa-se dos seus pecados. O tesouro, essa pérola, realmente é de arrependimento. A outra lição está em João 3, uma passagem muito conhecida pela igreja, muito conhecida, sobre Nicodemos. João 3, vamos ler somente o versículo 1 até o 3. João 3, diz assim o texto, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, esse tesouro, essa pérola, precisa ser valorizado. Para quê? Para anunciar esse novo nascimento. Irmãos, quando nós somos batizados em Jesus, nova criatura, novo nascimento. Agora, em Cristo, mudança de vida, de mente, de coração, a maneira de falar, de pensar. Mas, infelizmente, muitos ainda não valorizam esse tesouro. Nicodemos era um fariseu, conhecedor da Escritura, mas ele precisava compreender e entender esse tesouro. E ele entendeu. No começo, ficou meio confuso. E Jesus vai mostrar na palavra esse grande tesouro na vida de Nicodemos. Irmãos e irmãs, como já foi falado aqui nos avisos, já houve o quê? Evangelismo. É preciso avançar, evangelizar, anunciar essa mensagem de salvação, porque muitos aí estão como Nicodemos, perdidos, não estão compreendendo o evangelho.
mas Deus pode usar a mim e a você para anunciar esse tesouro, essa pérola que vai trazer a salvação, pessoas que estão aí perdidas, sem esperança e sem Deus nesse mundo. A outra lição está em 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo 6, e vamos ler a partir do versículo 17. Então, na carta de 1 Timóteo 6, versículo 17. E a carta aqui fala de havia homens ricos, de posses, mas, dá a entender, não estavam dando valor ao maior tesouro dos céus, mas sim nesse mundo. Então, 1 Timóteo 6, no verso 17, diz assim o texto: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em quem? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Verso 18: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter em mente esse entendimento. O que nós temos é um tesouro incalculável. Eu quero ter um trabalho, eu quero ter um emprego, eu quero passar no concurso. Tudo bem, amém, glória a Deus. Mas use, irmãos, a sua vida, o seu emprego, o seu trabalho. Para quê? Para glorificar e honrar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é muito triste. Eu lembro que ano passado eu ouvi de um certo irmão, falou assim: irmãos, aqui nessa congregação temos uma irmã de posse, dá a entender que somente ela que oferta, e a maioria não faz isso. Eu penso assim, mas poxa, mas por quê? Então, qual é o resultado? Parece que a igreja ainda não entendeu que para servir Jesus precisa valorizar em tudo. É servindo, é amando, é ofertando, é praticando, é evangelizando. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é estar em Cristo, é dar esse grande valor. Muitas vezes, irmão, às vezes a Bíblia, né, aqui esse livro, eu já vi, né, casas, o livro está super novo, nunca foi usado, ou seja, não está sendo um grande valor. Mas às vezes você valoriza um aparelho, uma televisão, um notebook, mas isso aqui parece que não tem valor. Por isso que Paulo aqui ele exorta a esses homens a usar suas vidas, suas riquezas, para quê? Usando para o bem. Irmãos, quantos irmãos podiam muito bem utilizar os recursos para quê? Para missões, obras missionárias, o sustento de obreiros e assim por diante. Mas muitas vezes você retém a sua vida, o seu dinheiro, e às vezes você esconde o seu dom, você enterra e não está honrando o nome de Deus. Então, irmãos, nós como igreja, a gente precisa dar esse valor a esse tesouro. Por último, Lucas 10, versículo 20. Então, lá em Lucas 10, versículo 20. Irmãos, e aqui nesse texto, você vai perceber que esses homens chegaram com muita alegria, porque eles entenderam o valor desse tesouro, dessa pérola que é Jesus. Lucas 10, no versículo 20, diz assim o texto: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus.
Irmãos, isso é de grande valor. Esses homens, se você perceber, no versículo em diante, mais adiante, vocês vão lá e comecem a pregar o evangelho. E fizeram, falaram de Jesus, expulsaram demônios e chegaram com muita alegria. E ele falou: Jesus, os seus nomes vão estar escritos lá nos céus. Sabe, irmãos, aqui na vida tudo passa. Você pode ter o melhor emprego, o melhor trabalho, o melhor celular, sei lá, qualquer coisa, mas um dia passa. Mas uma coisa é certa: quando você está aqui ensinando, louvando, servindo, evangelizando, irmãs aqui atrás, cuidando, assim, ensinando as crianças, cuidando, valorizando, uma coisa é certa, irmãos: tudo isso não é passageiro, porque nos céus está escrito. E tenho certeza que enquanto Jesus não voltar a esse mundo para buscar nós como igreja, essas crianças vão crescer e vão tornar-se adolescentes, jovens e, quem sabe, no futuro, pregadores, evangelistas, usando suas posses, suas riquezas para fazer o bem. Irmãos, é um tesouro incalculável. Eu pergunto novamente a mim e a você, todos nós, o que temos de fato usado nossa vida, nosso proceder, nosso tempo, para quê? Entretenimento, lazer, claro, isso é muito bom, mas algo muito mais. Nós temos honrado, valorizado o tempo para o Senhor, fazendo o melhor em adoração, cantando, servindo em ministérios. Essa é a pergunta: qual o seu valor diante de Deus? É pouco ou é muito? O homem escondeu o tesouro e ele encontrou, encheu-se de alegria. O outro homem achou uma grande pérola de grande valor e ele a vendeu. Ele fez isso. E nós? Qual é a sua pérola? Qual o seu tesouro? Será que temos valorizado? Temos honrado? Ou será que você veio ao culto apenas para assistir? Pode estar dormindo, pode estar apenas ouvindo, mas o coração está totalmente distante. Mas você está aqui nessa noite com todo o gás. Eu quero mudar de vida, eu quero servir, eu quero cantar, eu quero estar nos ministérios, eu quero participar em atividades, e eu quero lá fora também evangelizar. Irmãos, uma coisa é certa: a igreja ela vai crescer, vai propagar, vai expandir, e haverá pessoas novas, rostos diferentes. Por quê? Porque esse tesouro, irmãos, ele é incalculável. Tudo vai passar, mas em Cristo somos mais que vencedor. A esperança nesse mundo aqui, irmãos, é temporário, é passageiro. Mas se a esperança é Cristo, ela é totalmente eterna. Tesouro incalculável. Nós temos valorizado. Fico com você nessa noite. Pensa bem. Se você quer mudar agora, mude. Faça isso. Porque eu tenho certeza que você fará sempre o melhor para o Senhor com esse tesouro incalculável. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar para agradecer por este culto, nesse tesouro incalculável que nos traz alegria, júbilo em nossos corações. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Pai, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a força e o poder. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que, Deus, possamos usar, Senhor, nossas vidas, Senhor, nosso tempo, nossos afazeres, o nosso coração, nossa mente, Senhor, para te honrar, para investir, Senhor, e para saber se realmente temos um tesouro, que é Jesus, que habita, Deus, ricamente em cada um de nós,
em nossos corações. Pai eterno, que isso possa, ó Deus, nos levar em paz em nossas casas, e onde estiver, Senhor, seja no nosso lar, na família, numa casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, Senhor, para que Tu, ó Deus, possa realmente habitar, ó Deus, em cada um de nós, seja no proceder, no falar, no servir, que Tu, ó Deus, seja sempre honrado, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. Louvado a Ti, Senhor, seja dado assim, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.